Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. E hoje, meu bate-papo com a Cris, essa mulher que tem um ritmo, hein? Maravilhoso. Nós vamos saber tudo sobre ginástica, ritmo e artística. Então, seja bem-vinda, Jane. Oi, Cris. Quanto tempo, hein, Jane? Quanto tempo, nossa. É a Jane Jaqueline de Souza. Isso. Há muito tempo a gente se conhece, né? Nossa, muitos anos, né? Começamos lá atrás na ginástica olímpica, né? Eu queria saber quem é a Jane. Para quem não conhece, essa menina fofa aqui do meu lado. Bom, é uma satisfação estar aqui no seu programa, que né? Bom. E a Jane, nascida e criada em Apucarana, né? Desde novinha, apaixonada por esporte. E eu comecei no esporte, porque a minha mãe me levou no Lagoão, né? Para fazer aula de natação. Daí... Então, o primeiro instante foi a natação. Foi a natação, né? Porque era uma febre, né? Todo mundo querendo fazer aula de natação, natação. Aí minha mãe levou. Aí eu vi as meninas da ginástica, né? Fazendo aula. Aí eu me interessei. Eu falei, o que será? O que é esse esporte, Até né? aí você não sabia o que era uma ginástica. Não sabia. Não sabia. A informação era zero. Era nada. Mas aí você viu as meninas fazendo lá, ai, que salto é esse? Como é? Aí ficou apaixonada. Aí eu falei assim, nossa, que diferente. Aí eu pedi para minha mãe me matricular, ela me matriculou. Daí eu comecei a fazer aula, aí eu fazia natação e ginástica. Daí eu me apaixonei. Aí eu não larguei mais, aí eu fiz mais uns 2 anos de natação, parei a natação e fiquei só com a ginástica. Uhum. Daí eu fui até os 18. Aí comecei a competir. Quando que você começou na ginástica? Quantos anos? Eu tinha 8 anos. 8 anos? 8 anos. Começou cedo. Cedinho. Mas a ginástica tem que começar cedo também, né? O ideal é você né? começar cedo, né? Uhum. Para poder, ao longo Trajeto da prática aí, né? ali, você desenvolver melhor, né? Até porque a flexibilidade, a força, né? Quando você é mais nova, é mais fácil de você trabalhar. Então, daí eu comecei com 8 anos e fui até os 18. Treinando, competindo. Aí chegou com 18 eu parei, né? Aí eu já tava com várias lesões, né? Daí eu parei e falei, agora... Vou sossegar. Agora não dá mais, né? Com 18 anos, novinha, mas o esporte exige muito do corpo, né? Exige. E a ginástica, ele é um esporte, assim, mais difícil, porque você tem que estar trabalhando a força, a flexibilidade, né? Impulsão. Então, assim, são exercícios muito, muito difíceis de serem feitos. Então, você tem que várias repetições até ele ficar perfeito. Então, assim, lesiona mais fácil que as outras modalidades. Sim. E aí você foi fazer faculdade, o que aconteceu? Você parou, e daí? Aí eu queria ser técnica. Coloquei na minha cabeça, 18 anos. com 18 anos, que eu ia ser técnica de ginástica artística. Olha aí! Aí, não é tão fácil assim, né? Sim, ainda mais porque é um esporte ainda mais, vamos falar de anos atrás, né? Que, como você falou, você iniciou nem sabendo o que era uma ginástica, né? E era ginástica rítmica, olímpica, qual é a ginástica que você entrou? Na época que eu treinava, no Lagoão ofertava só ginástica olímpica. Ah, tá. Não tinha nenhuma professora que trabalhasse a rítmica. A rítmica era muito trabalhada em outras cidades, que nem Londrina, depois Maringá, né?
Então, a Apucarana era só a ginástica olímpica, que Então hoje é foi, a ginástica artística. Então por isso que aí você foi nesse ramo. Nesse ramo. Tá, parou. Aí foi fazer faculdade? Aí eu tinha me formado no técnico, né, de contabilidade, tirei o ensino médio. Aí eu falei, eu não quero esse ramo, né? Eu quero ser técnica de ginástica. Olha então, vou atrás de uma faculdade de ginástica, né, de educação física. Aí fui para Londrina, aí comecei a fazer na UEL, fiz um ano e pouquinho, um ano e uns 2 meses. Aí eu precisava trabalhar, porque lá eu estudava de manhã e eu precisava trabalhar. E pra você ficar indo e voltando de manhã, aí eu chegava 3 horas da tarde, né? Porque a gente não dava para morar lá. Então você ia de ônibus, né? Ônibus de linha. Então, eu falei, eu preciso trabalhar, né? Não dá só para ficar estudando. Aí não tinha vaga para noite. Então eu não conseguia transferir o meu curso de manhã para noite. Aí o que eu fiz? Em Arapongas tinha a faculdade. Nossa, aí era mais perto, né? Aí eu fiz a transferência e comecei a estudar à noite e trabalhar durante o dia. E você estava trabalhando com o quê? A gente nessa época, né, era em auxiliar de escritório, sim. Mas né? não com ginástica. Nada com de ginástica. esporte também. Porque nessa época só podia trabalhar na prefeitura quem tivesse concurso. Ah, tá. Né? E aí já tinha uma professora concursada que dava aula. Então eles não contratavam auxiliar, né? Nem estagiário, essas coisas. Então não tinha como trabalhar como professora, como técnica no Lagoão. Aí eu tive que trabalhar em outras áreas. Aí eu me formei, eu falei, bom, agora formada, agora eu vou ser técnica de ginástica. Não tinha como, né? Porque eles não contratavam. E não tinha concurso também, né? Porque concurso não era uma coisa que saía sempre, né? Então eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Bom, vou ter que dar aula de educação física, né? Me formei em educação física, então vou ter que dar aula nas escolas. Só que daí não tinha vaga, porque tinha muito professor de educação física. Meu Deus. Aí eu falei, bom, me formei e eu não tenho onde trabalhar. Aí uma vizinha minha me ofereceu uma oportunidade de dar aula no Mato Grosso. Ah, então você foi embora. Aí eu fui embora. Aí eu fui embora em 98. Final de dezembro de 98 eu fui embora. Aí eu fui para o Mato Grosso, ela e mais uma outra professora de educação física. Nós fomos para o Mato Grosso. Aí eu fiquei no Mato Grosso 8 anos. Aí lá eu consegui trabalhar com ginástica, trabalhei com dança, né? Trabalhei em academia. Era o que você queria, né? Era o que eu queria, né? E aí, de uma certa forma, eu realizei o meu sonho, trabalhar com ginástica, eu trabalhava com crianças, né? Com adolescentes. Aí eu fiquei 8 anos. Daí eu falei, eu vou voltar, porque daí saiu um concurso, aí eu vim, fiz o concurso, aí passei, aí eu falei, agora eu vou ficar aqui. Daí não tinha como trabalhar no Lagoão, só como contratada. Aí eu comecei, vou pegar mais aula de educação física e vou trabalhar com educação física, até a hora que surgiu a oportunidade de voltar para a ginástica. Daí em 2018, a professora do Lagoão, a Neuza. Muito conhecida, aliás, a Neuza está há muitos anos aí, né? Tá, na ginástica. À frente da ginástica. A Neuza nunca parou, né? Porque desde a época que ela parou de competir, que ela começou como professora, já ficou. Daí eu fui trabalhar com a Neuza. Aí nós trabalhamos em 2018, 19, 20, aí veio a pandemia, aí ficou 2 anos parada, aí em 2022 retornou. Só que daí eu retornei como contratada, né? Ah, tá. E daí o diretor da escola que eu trabalho
lá a Padre José Canale, Que é o que você está hoje. que é o que eu estou É o hoje. que nós vamos falar sobre o projeto, né, do Estado, né? Quem é a diretora lá? O diretor é o professor é homem. Robson e a vice-diretora é a professora Dalciana. Ah, tá. E então aí você tá um bom tempo já nesse colégio, né? E como que foi esse projeto do Estado? Porque hoje é interessante para todo mundo aí que está assistindo, que tem vontade de fazer ginástica. Você vai dar as dicas, a gente vai estar falando aí sobre esses projetos. Fala um pouquinho sobre esse projeto para nós. Então, o Estado, há alguns anos, eles começaram a ofertar o projeto das AETs, que são aulas especializadas de treinamento esportivo. Para que os nossos alunos, as nossas crianças, não precisassem ir treinar em clubes, né, em locais que não fosse na escola. Porque assim, a necessidade das crianças era muito grande por treinamento. Eles queriam uma escolinha, eles queriam ter um time para representar a escola, né? Para poder entrar na vida esportiva. E o professor de educação física não podia parar a aula dele para dar o treinamento, né? Ficava muito difícil. Aí surgiu o projeto. Então, nesse projeto, o professor de educação física, ele pega o treinamento. E aí fica só aula de treinamento. Daí ele não vê os outros conteúdos da educação física, ele vê só o treinamento. Que é, no caso, vamos supor, o Estado hoje lançou o quê? O que tem aí? Ginástica, que mais? A gente tem olímpica e rítmica? Ginástica olímpica, ginástica artística, rítmica, né? A ginástica... Tem a acrobática. Ah, tá. Tem a acrobática também. Aí tem natação, tem badminton, tem futsal, vôlei, basquete, atletismo. As escolas, em geral, pode escolher, somente as estaduais. Somente as estaduais. Ela pode solicitar no começo do ano, o diretor faz a solicitação do treinamento que ele quer que tenha na escola. Que nem lá no Padre José Canale, nós temos 5 treinamentos, né? Nós temos o treinamento de futsal, o de voleibol, tênis de mesa, o de ginástica rítmica e o de ginástica artística. E essas ginásticas somente nesse colégio em Apucarana? Ou tem outros colégios que oferecem a ginástica também? Não, nós fomos agraciados com os 2 projetos, né? Os 2 treinamentos. E hoje, a nossa escola é a única em todo o Paraná que tem, no Paraná inteiro, é a única escola pública que tem os 2 treinamentos de ginástica. Então, vamos supor que eu não estude nesse colégio. Eu consigo ir lá para fazer essa atividade? Sim, eu conversei com o coordenador, o professor Alessio, e ele me falou que sim. Por exemplo, se uma aluna do Nilo Cairo, do Santos Dumont, quiser fazer aula de ginástica, participar do treinamento, ela pode ir lá, fazer inscrição no projeto e fazer as aulas comigo lá. Ah, que legal! Então quer dizer que todo mundo tem condição de fazer uma ginástica se quiser. E esse projeto é do Estado, desde quando que tem esse projeto? Você está ali no colégio há quanto tempo já? No Padre José Canale eu tô desde 2018. E já estava com esse projeto? Não, ainda demorou. Não. Mas já tem o projeto desde 2009. Ah, é muito tempo. É muito tempo. Só que os colégios não pediam, não solicitava isso. Porque assim, houve uma febre de futsal, né? Certo. Da modalidade de futsal. Então as escolas queriam treinamento de futsal, tanto masculino quanto feminino. Então todo mundo só pedia futsal. Aí uma outra escola fazia o pedido, por exemplo, para o treinamento de basquete, né? O de handball. Aí veio o tênis de mesa. Hoje a gente tem o badminton, né? O que é? O badminton
É um esporte de raquete. Ah, tá. Então, aí assim, foi ampliando, porque daí a gente tem o xadrez, ou a gente tem o atletismo, né? Tem natação, que daí a natação é feita em parceria com um clube, né? Que daí as crianças vão treinar no clube e participam dos jogos, né? Representando a escola, mas fazem aula no clube. Então, todos esses treinamentos, né? São voltados para o desenvolvimento das crianças, né? Para aprimorar, para melhorar e para eles poderem participar mais vezes de mais competições. E também é um projeto, né, Jane, que vamos falar a verdade. A criança acaba ficando dentro do colégio, ela não fica na rua, né? A possibilidade de ter uma vida melhor. Não é isso? O projeto né? é para isso, não é? Porque o esporte, ele direciona, né? Aham. A criança para uma outra realidade, né? Que Tira talvez não é ela a realidade da casa dele, mas é a oportunidade que ele tem de desenvolver, de melhorar, né? De estar buscando um caminho diferente. olha aí. Gente, a gente vai para um breve intervalinho aí, já voltamos com esse papo gostoso e falando sobre esse projeto mais aí, para você ficar ligadinhos. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Gente, voltando nesse papo gostoso, né? Jane, eu quero saber sobre esse projeto, porque é um projeto que você é do Estado, no caso, né? Então é pago pelo Estado. Como que funciona o equipamento da ginástica? Porque essas meninas ou esses meninos que treinam têm o mesmo aparelho para uma competição ou não? Não. Não tem. Não. Porque assim, Então nós precisamos de aparelhos. Vamos lá. precisamos. Porque assim, a ginástica rítmica, ela ainda é uma ginástica que eu consigo trabalhar ela numa quadra, num espaço aberto, né? E os aparelhos são mais fáceis de serem adquiridos. Os da ginástica artística, que eu também trabalho lá, são mais difíceis, porque são aparelhos caríssimos. Tá, Né? e o governo não passa esse aparelho ou vocês têm que montar uma verba aí, pegar de algum empresário para ter isso daí? Como que funciona? Então, hoje lá eu trabalho com adaptações, né? Eu vi, vocês vão ver fotos também aí, que são adaptações difíceis, hein? São. Uma trave, que é aquela trave fininha, né? Que é no alto e tudo mais. Como que você treina essa trave? Fala aí, pessoal. Trabalho com as meninas, eu trabalho a trave na mureta ou no banco. Olha aí, gente. No Tá banco. faltando equipamento, então. Então, vamos atrás desses equipamentos. E uma paralela, então não tem, que é aqueles dois pauzinhos aí que o pessoal Não tem. tem. Aí assim, hoje eu levo as minhas meninas para competir, para participarem dos jogos. Aí eu trabalho elas dois aparelhos, o aparelho salto e o aparelho solo, que são os mais fáceis de serem trabalhados. Você tá falando o salto seria o cavalo ou seria a trave? A trave? Não, o salto sobre a mesa, né, que é o nosso cavalo de antigamente. Então, como que você faz esse treinamento? Você faz numa mesa? Não, eu tenho uma parceria, né, com a prefeitura, com a professora do Lagoão, e as minhas meninas, elas treinam realmente treinam no cavalo, que é o no salto. elas treinam no aparelho salto lá. Aham.
E aí o solo eu trabalho na escola, né? Tá, mas aí você trabalha com aquele tablado de mola Não. ou colchãozinho ou colchão especial, como que é? Não, com o tatame, aquele tatame Aham. de luta, né? Que Mas não é o real. não é o real, não Quando é o elas ideal, né? É, quando elas vão para campeonato, elas não estranham, porque aí é aquele de mola. Ah, dá uma diferença Dá uma bem diferença, grande. né? Dá uma diferença bem grande. O certo seria que a gente tivesse um centro de ginástica, né? Com todos os aparelhos, né? Para todas as crianças da municipal, do particular, do estadual, poderem fazer aula, poder, né? A gente trabalhar com elas lá. Mas é muito difícil, né? Tanto que a competição é difícil. Porque a competição dos jogos escolares, que é a que as minhas alunas participam, ela é realizada fora dos jogos. Porque como só tem ginástica em Curitiba, só as escolas, os clubes de Curitiba participam dos jogos escolares, então a nossa região não participava mais, então a competição é toda feita lá. Tanto que eu tenho que levar as minhas alunas para participarem lá. E verba para tudo isso? A verba é complicada, Eu né? vi que você estava vendendo pão de queijo, é verdade? Me nós falaram. Nós estamos vendendo Então vamos pão lá, de queijo pão de queijo para arrecadar dinheiro para essas meninas competirem. para pagar as despesas da viagem. Então, mas aí o Estado oferece tudo isso. O Estado não teria que arcar com isso? Então, essa é uma discussão que a gente, desde o ano passado, o nosso coordenador, né, das AETs, o professor Alessio, ele entrou em discussão, né, porque como você oferta um treinamento, Projeto, né? se você não dá condições de treinar, né? Exato. Então, a competição é feita fora dos jogos, por quê? Porque não existia nenhuma outra cidade que tinha o treinamento, somente Curitiba. Então, há muitos anos, só Curitiba tem o treinamento. Então, há 2 anos, a Bucarana está com o projeto. Então, nós somos pioneiros, né, em começar Paraná, esse falou, trabalho. Né? E, então, as discussões futuramente vão acoplar a ginástica, essa competição, dentro da final do jogo. Porque a fase final é todas as modalidades, menos a de ginástica artística. Por quê? Porque não tinha nenhuma outra cidade que participava, era só Curitiba. Então, por que eu vou trazer a aparelhagem de Curitiba para colocar na final, por exemplo, se a final é em Foz do Iguaçu? Ah, é complicado. Como que eu vou levar todos aqueles aparelhos para Curitiba sair e vir competir, se só tinha Curitiba? Então não tinha lógica, né? A logística fica muito cara. Então, eles resolviam a competição lá. A federação ajudava a fazer lá. Aí até tudo bem você deslocar e ir para a cidade e fazer uma competição, mas eu acho que o governo do estado, já que nós estamos falando de um projeto de estado, né? Ela tem que dar essas condições desse projeto. Que nem uma menina dessa treinando num banco. Não é justo, né? Nem para a professora que está ali se dedicando e nem para a aluna que de repente você vê tantos talentos e aí não chega lá, é outra realidade. Ela não vai fazer tudo perfeito, né? Porque tá faltando isso, acho, do Estado. E também, como que a gente faz para ajudar? Porque você tá vendendo pão de queijo, não tá? Vendendo para ajudar a arrecadar aí dinheiro. Onde que vou te achar para te ajudar? Algum empresário? Falta colã. Colã é o maiô das meninas. Competição já tá aí. Quando que é a competição, Jane? Então, a competição vai ser dia 5 de julho. Já tá aí, gente. Tem que 5 fazer. de julho. Você disse que comprou do teu bolso um colã para reformar, né? Porque ficou grande. Quanto você pagou nesse colã? Eu comprei ano passado
ficou em 150. 150 um colã. Então, gente, se a gente tiver empresários aí, são quantas meninas que vai para esse campeonato? Eu vou levar 6 meninas e um menino. Então, gente, 6 meninas, um menino, né? Eu acho que tem muita gente em Apucarana que tem condição de ajudar, né, o nosso esporte. Já que o Estado não está dando todo esse auxílio, acho que precisa, né, esse auxílio. É bom, né? Porque é um incentivo para as crianças. Claro! Porque elas treinam, né? Assim, as nossas condições de treinamento são difíceis, né? Porque os aparelhos são caros, porque o local, né? Porque eu treino na quadra onde eu dou aula, né? Então, assim, eu não posso deixar, por exemplo, se eu tivesse os aparelhos, eu não conseguiria deixar os aparelhos fixos lá, né? Eu teria que estar montando e desmontando. Também a logística já fica difícil. Então, assim, a gente precisaria ter um local, né? E elas vão, elas treinam, elas querem participar, elas querem ser ginastas, né? Elas ficam assistindo a Rebeca, né? As meninas se apresentarem, então elas querem ser ginastas, elas querem treinar. Quanto é que o Brasil agora foi campeão, né? Pan-americano? Pan-americano. Ginástica rítmica, qual é a que elas ganharam? Foi rítmica, não foi olímpica, né? Não foi a artística, foi o conjunto, né, da ginástica rítmica. Mas a artística também está se desenvolvendo, porque assim, qual na é a época, diferença aí de artística, olímpica? É que assim, a ginástica rítmica é uma ginástica mais voltada para meninas, né? Ela é mais voltada para meninas. E são os aparelhos bola, arco, corda, né? Aquelas danças bonitas que o pessoal vê, que joga as fitas, joga bola. Essa é a ginástica rítmica. Tá. A artística é aquela que é a Rebeca, né? E a Daiane dos que Santos, dá vários né? saltos. Isso, que né? daí tem as barras paralelas, né? Tem a trave e tem o masculino. Então a artística é para masculino e feminino. E a rítmica está voltada mais para o feminino. Essa é a diferença de uma e de outra. Jane, você quer deixar um recadinho que nós estamos terminando? Eu sei que você precisa de muito auxílio aí e o pessoal ajudar essas meninas aí da ginástica, né? Trazer pessoal, as únicas aqui de Apucarana competindo ali fora, né? Tem que trazer isso para nós, né? Um troféu, ajudar, incentivar, tirar todo esse povo da rua, de alguma maneira. Falou aí um recadinho, Jane. Eu gostaria, né, de agradecer a todos que colaboram, que ajudam a gente dentro e fora da escola, né, e que nos ajudasse, nos incentivasse mais, né, que prestigiasse os eventos, né, porque a Apucarana sempre está fazendo evento de ginástica, que fosse prestigiar, assistir, porque é um espetáculo tão bonito. É lindo. Né? A gente tem os festivais aqui e para as crianças é motivador. Então, assim, que os pais, os amigos, né, que a comunidade ajudasse a gente nessa promoção, né, para a gente poder levar o nome do colégio, da cidade, né, para um patamar maior, né? Porque não fica só aqui, né? Potencial elas têm. A gente só precisa dar uma ajudinha ali, um incentivo, elas, né? Jane, um presente para você do nosso programa da Avatinha aqui de Apucarana. Que delícia! Vai ficar mais cheirosa ainda. Sua mulher já é cheirosa. Gente, eu quero agradecer, então. Fica aí ligadinhos. Até na próxima quinta-feira. Até mais. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se.
Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você.